Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Antônio Martins. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Senhor Jesus, fazei-nos ver que a melhor maneira de nos isolarmos do mal é pensando, falando e praticando o bem. A paz na terra habita com aqueles de boa vontade que tentam vivenciar o amor e a caridade como verdadeiros cristãos. Sabemos, Senhor, que para darmos o primeiro passo é necessário disposição interior. Sem boa vontade, não vamos a lugar nenhum e ficaremos na ociosidade. Divino Mestre, restabelecei nossas energias físicas e psíquicas para nos sentirmos fortes e logo veremos reerguida a nossa disposição e a nossa vontade de agir em todas as tarefas em que formos convidados a servir. Com boa vontade e disposição, trabalharemos para nossa reforma íntima e contribuiremos em trabalhos a favor dos irmãos necessitados. Assim seja. A Caminho da Luz. Dentro de você há uma pessoa capaz de qualquer coisa. Olhe-se no espelho de si mesmo. Reconheça-se pela coragem e vontade, não pela fraqueza de justificar-se. Reflitam conosco nos temas: sala de aula, penas temporais, agenda espírita, filme sobre Ivone Pereira, variedades espíritas, novos dias para a humanidade. É bom saber, diante do egoísmo, a mensagem do dia, suas capacidades, conduta espírita perante o tempo. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre as penas e gozos futuros, com o tema Penas Temporais.
não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como espírito, está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso, com todas as humilhações, o que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência da vida atual. Logo que daqui houverdes saído, compreendê-los-eis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês esclarece: conforme o estado do espírito, a dor toma dimensões diferentes, como no caso dos sofrimentos do espírito encarnado, quando mesmo os sofrimentos morais costumam refletir no físico e fazerem a alma sofrer mais. São dois aspectos da dor, ao passo que o espírito desencarnado, não tendo o corpo físico, sofre as dores morais. No entanto, o corpo mais imediato da alma, que a doutrina dos espíritos chama de perispírito, sofre as consequências da mente em desarmonia. Convém estudar sempre as causas e os efeitos de todos esses infortúnios, para que possamos chegar à realidade da vida do espírito. Sempre ouvimos os encarnados, ao falarem de alguém que morreu, dizerem que parou de sofrer. Como se enganam! Em muitos casos, o sofrimento acompanha a alma depois do túmulo, pois ele foi gerado na sua conduta. A carne nada tem a ver com os desequilíbrios do espírito, que passa por todos esses caminhos, aprendendo e ensinando, recolhendo experiências de todos os matizes para o celeiro da sua vida. Como espírito, ele não está sujeito às dores físicas. No entanto, as dores morais o acompanham aonde quer que esteja, até que a mente se ajuste ao equilíbrio com as leis naturais criadas por Deus. Não existe ascensão sem esforço, e quando esquecemos a nossa parte, surge a dor mais acentuada, no sentido de nos erguer para o alto, nos fazendo sentir a vida dentro da vida de Deus. Procura estabilizar teus sentimentos. Se tens comandados sob tua direção, lembra-te do bom senso de que todos são irmãos, filhos do mesmo Pai de amor, para que, em outra oportunidade, não venhas a sofrer o mesmo que submetes aos teus subordinados. Se abusas da tua autoridade no presente, estás lançando sementes de perseguições ao solo das mentes e que deverão, pela lei, crescer. E a colheita não pode ser de outra pessoa, a não ser do semeador. Confere a tua vida todos os dias e corta as arestas do mal que descobrires antes que elas cresçam e possam te ferir, do mesmo modo que feres. Não desprezes a ninguém, nem maltrates os companheiros de caminho.
avança em Jesus, superando todos os obstáculos, porque em muitos casos, quando vencidos os problemas exteriores, te aparecerão os internos pedindo solução, na tua casa e depois dentro de ti. Prepara-te para essas lutas e que Deus te abençoe. Todas as penas e expiações pelas quais estejas passando são necessárias para o teu futuro. Podem ser resgate do passado ou processo de despertamento da alma, aqueles valores que se encontram em estado de sono, do qual deves acordar. O homem que se considera feliz por estar alimentando as paixões inferiores, verdadeiramente é um infeliz diante da vida e do seu futuro espiritual. Mas a espiritualidade não esmorece com ele, porque sabe que no amanhã mudará de ideia pela sua maturidade que o tempo encarrega de promover. Agenda Espírita. Os fatos e acontecimentos que são notícia. Além da paixão, um amor mais forte que a vida. Filme sobre Ivone Pereira. Estreia em 2018. Com direção de Zelito Viana, produção da Mapa Filmes, o longa-metragem Além da Paixão, um amor mais forte que a vida, que narra a história de amor de Ivone do Amaral Pereira com o médico espanhol Roberto de Canalejas em diversas reencarnações, provando que o amor é mais forte que a vida. Está em fase de pré-produção, com estreia prevista para 2018. A obra cinematográfica tem como eixo principal o amor, narrando a linda história vivida por Ivone e Roberto em várias existências, mostrando um amor que transpõe o tempo e o espaço, já que acontece em séculos distintos e em diferentes continentes. No release distribuído pela produção, na sinopse de Além da Paixão, lemos que Ivone Pereira, já na infância, começa a ter visões de Roberto de Canalejas, seu marido em outras vidas. Na juventude, Ivone psicografava textos por intermédio de Roberto que fazem sucesso em um jornal local. Aos 24 anos, Ivone pela primeira vez vai a um centro espírita e a partir daí passa a psicografar receitas homeopáticas por intermédio do espírito de Canalejas. Quando Ivone completa 29 anos, Roberto informa a Ivone que se prepara para reencarnar e desaparece. Ivone, aos 64 anos, recebe um postal vindo da Polônia que a deixa intrigada. Quem escreve é um jovem que a assina como ZP e diz tê-la encontrado em uma lista espírita e simpatizara com o seu nome. Além do que, adoraria fazer amigos no Brasil. A troca de correspondência, cada vez mais intensa, segue durante longo período até que ZP avisa que estará chegando ao Rio de Janeiro em poucos dias. Ivone vive nesse momento uma enxurrada de emoções, pois havia ocultado a grande diferença de idade entre eles. Nessa noite de angústia, Ivone sonha que Roberto e ZP é a mesma pessoa. O encontro entre os dois só se realizará no plano espiritual. A história de Ivone do Amaral Pereira e Roberto de Canalejas tem tudo para emocionar e agradar ao público. A Caminho da Luz. Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz,
apesar das minhas imperfeições, rogo a ti, seja comigo, Jesus, benfeitor dos benfeitores, meu sublime governador. Cessa em mim o que não for da vontade do Pai. Seja comigo, Senhor. Fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, envolva quem mal me quer, adormeça-me na dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor. Senhor, entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, Senhor, Senhor. Nos espinhos dessa vida, seja em mim. E na dor da despedida, seja em mim. Alma em tuas mãos, seja em mim, Senhor. Eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive, enfim. Bendito sejas, meu pastor, em mim. Que a vossa luz acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito sejas, meu rabi, irmão. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive, enfim. Bendito sejas, meu pastor, em mim. Que a vossa luz acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito sejas, meu rabi, irmão. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Novos dias para a humanidade. Durante um largo período na história da humanidade, e de certa forma até os dias atuais, 3 fatores destacaram-se como fonte de grandes preocupações para a coletividade e para os indivíduos: a fome, as guerras e as epidemias. Mas, nada obstante, persistirem na condição de graves fatores para o contexto coletivo, de acordo com recente estudo publicado pelo historiador israelense Yuval Noah Harari, chegamos a um ponto em que novos desafios se lançam aos seres humanos, porquanto, de uma forma geral, o panorama da Terra vem se modificando. Muito embora a fome ainda persista na condição de grave problema, afetando milhões de vidas de acordo com os dados estatísticos das organizações mundiais, felizmente o problema tem diminuído, sendo que na atualidade morrem mais pessoas por conta do excesso de alimentação do que por sua carência.
E mesmo os locais que enfrentam o problema da fome, os organismos internacionais têm agido com muito mais celeridade, contando com o apoio das tecnologias da comunicação e a solidariedade humana. As guerras, embora eclodam de forma violenta e ainda causem grande preocupação e investimento por parte das nações, tornam-se cada vez menos prováveis e frequentes do que décadas e séculos atrás, quando, por simples capricho, governantes tiranos decidiam invadir as fronteiras vizinhas sem que houvesse maiores consequências. Aos poucos, as guerras vão se tornando tão absurdas que nos espantam com maior intensidade quando ainda ocorrem. Por sua vez, as epidemias que, muito embora desafiem os estudiosos das áreas da saúde constantemente, com o surgimento de novos vírus ou mutações, com o avanço da medicina e da tecnologia, têm sido detectadas e diagnosticadas de forma cada vez mais eficiente. Recentemente, estudos sérios foram publicados, dando sinais de que a cura da AIDS já não é uma realidade distante. Atento a esses fatores e com vistas ao nosso futuro enquanto seres humanos, Harari apresenta um questionamento válido. Como bombeiros em um mundo sem incêndios, o gênero humano no início do século XXI deve fazer a si mesmo uma pergunta sem precedente: o que vamos fazer conosco? Esses recentes estudos convergem para as percepções da espiritualidade no tocante ao surgimento de uma nova era para a humanidade. Certamente que esse processo de transformação não se dará de forma mágica e que muitas dores e desafios ainda devem ser enfrentados no percurso da construção de uma nova consciência coletiva. Por isso mesmo, é fundamental que cada indivíduo faça sua parte, tornando-se imprescindível e inadiável aprofundarmos-nos no autodescobrimento. Conforme os ensinamentos de Joana de Ângeles, ainda prevalece uma grande defasagem entre homo tecnológicos e o ser espiritual. Desconhecendo os nossos potenciais, ainda não exercemos em plenitude a capacidade humana que nos é inerente. Temos que repensar o humano que estamos para viver o espiritual que somos. Temos que nos conhecer mais para que a força do que desconhecemos não se torne fator de destruição. Somos chamados a transformar as velhas crises que agora se apresentam de formas variadas. Se a fome diminui hoje, ela se transforma na fome de afetos, de sentimentos nobres, de valores humanos que preencham o mundo que nos abriga. Se as epidemias vão perdendo força, pelo menos no poder destrutivo em termos coletivos, há uma outra epidemia, a da depressão, que torna a vida obscura e sem sentidos. As antes matavam os corpos. A atual tira a esperança da alma, torna a vida sem brilho e sem amor. A busca do sentido existencial torna-se medicamento de extrema urgência, mais até do que os antidepressivos, sem negar a importância desses. Se as guerras se tornam menos intensas e frequentes do que séculos atrás, de forma relativa, infelizmente o ser humano ainda se digladia consigo mesmo e, por consequência, com seu próximo. As leis e organismos são mais efetivos na proteção da vida, mas a arma mortal da inveja, do ciúme, da falta de ética e de outros tantos comportamentos desvirtuados continuam a nos atingir.
Nesse mundo em transformação, somos chamados a dar nossa cota de afetividade, matando a fome dos carentes de amor. A evolução nos conclama a exterminar o vírus da indiferença para com o próximo, ampliando a solidariedade que deve viger na nova era. E, finalmente, quando erradicarmos as guerras do nosso mundo íntimo, novos dias se apresentarão na face da terra e não precisaremos mais apagar os incêndios da inconsciência, porquanto cientes do nosso potencial, nos apropriaremos da nossa realidade espiritual, dando os altos voos a que estamos destinados. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Diante do egoísmo. Muitas vezes assistimos gestores e legisladores públicos trabalhando apenas em causa própria ou de grupos de interesse comum, malversando a arrecadação de municípios, estados e mesmo do governo federal, e ficamos indignados, pois eles ali estão através do nosso voto, depois de promessas feitas em campanha eleitoral. Deveriam, portanto, nos representar, trabalhar para a sociedade e não para si próprios. Por que isso acontece? Por que se desviam de sua missão? É que enfrentam duas provas muito difíceis: o poder e a riqueza. Diante dessas provas, muitos de nós também sucumbiríamos, pois não temos evolução moral suficiente para nos mantermos honestos, humildes, íntegros, nos deixando levar pelo equívoco do ouro reluzente, acreditando que sempre ficaremos impunes e que o melhor da vida, gozar todas as facilidades que a autoridade e o dinheiro pode proporcionar. Egoísmo e materialismo se dão as mãos com graves consequências para a sociedade. Entretanto, nada fica impune diante de Deus. Se Jesus, nosso Mestre, nos disse que o escândalo ainda é necessário, também advertiu que aquele que promover o escândalo terá contas a pagar com sua consciência, com os outros a quem prejudicou e com a lei divina que nos pede amemo-nos uns aos outros. Neste momento, assistimos o progresso da legislação humana, aproximando-se paulatinamente da lei divina, apesar dos inúmeros percalços nesta caminhada. Por isso temos visto tantos escândalos no setor público, pois já não estamos mais admitindo que essa situação continue. O mal, que tem por base o egoísmo, procura ficar em evidência, procura desestabilizar, mas a vitória será do bem, daqueles que já desenvolveram as virtudes e preservaram no bem para todos. Aos que ainda se comprazem na hipocrisia, no individualismo egoísta, nossas orações, para que consigam despertar para o mal que estão fazendo a si próprios, perdendo a oportunidade de crescimento espiritual que lhes foi dada. Cuidemos das novas gerações no campo da educação moral, fazendo com que conheçam o amor ao próximo, único antídoto ao egoísmo e ao materialismo, para esse quadro que hoje enfrentamos não mais exista no futuro. A Caminho da Luz. Se esperamos nós pelo Cristo, Cristo igualmente espera por nós. Se
cristianismo é Cristo em nós. Pede a gente trabalho, o ouro da boa vontade. Pão é um milagre do trigo, ser ou não ser o da liberdade. O mestre há mais de 2000 anos convoca braços humanos pro arado. Foi assim com Pedro e André, iniciando seu apostolado. Logo era uma assembleia de 12 rapazes na curva da praia, pra começar o serviço da regeneração planetária. Pessoalmente, estremeceu as bases do mundo, se compadeceu da gente, não hesitou nem mesmo um segundo, e até hoje não dispensa nem anjos e nem corações encarnados, e através de muitos deles ampara perdidos e desenganados. Cristo e nós, sem colaboração não haverá saída. Que ninguém acredite no mundo redimido sem almas redimidas. Cristo e nós, sejamos instrumentos do seu puro amor. Nada que venha do alto se concretizará sem o nosso labor. No caminho de Damasco, pergunta Saulo por que me persegues. Cega o doutor da lei, pra que a desatino maior não se entregue. Criativo, generoso, não dispensa o concurso de Ananias, pra devolver-lhe a visão, convertendo em amor aquela tirania. Cristo e nós, sem colaboração não haverá saída. Que ninguém acredite no mundo redimido sem almas redimidas. Sejamos instrumentos do seu puro amor. Nada que venha do alto se concretizará sem o nosso labor. Cristo e nós, sem colaboração não haverá saída. Que ninguém acredite no mundo redimido sem almas redimidas. Cristo e nós, sejamos instrumentos do seu puro amor. Nada que venha do alto se concretizará sem o nosso labor. Se esperamos nós pelo Cristo, Cristo igualmente espera por nós. Se buscamos nós pelo Cristo, cristianismo é Cristo em nós. Se esperamos nós pelo Cristo, Cristo igualmente espera por nós. Se buscamos nós pelo Cristo, cristianismo é Cristo em nós. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação. Você já se admirou com pessoas que você conhece e que você vê fazerem coisas maravilhosas? Seja na maneira de escrever, seja na capacidade de tocar, seja na capacidade de falar, seja no modo como se exprimem ou como realizam certos serviços. Eles têm essas capacidades porque desenvolveram. Mas ao invés de você ficar admirado com aquilo que está vendo, você poderá tentar desenvolver as suas, que muitas vezes não precisam ser as mesmas que as deles. Nós temos a mania de imitar o que os outros fazem, querendo competir com eles, mas não, descubra, porque em você
Deus também colocou virtudes, talentos. Em vez de enterrá-los só batendo palma para os outros que estão lutando para multiplicá-los, multiplique os seus talentos. Seja alguém que melhore as coisas que faz, melhore a forma que escreve, melhore o seu vocabulário, melhore a sua capacidade de expressão. Inspire-se em uma arte, aprenda, estude, seja alguém que descubra que você também pode. Às vezes até pelo mesmo caminho que uma outra pessoa fez e você se admirou, você pode descobrir-se uma pessoa competente, uma pessoa que também desfruta do bem que aprendeu nas artes, nesses talentos do seu ser. Talentos para a generosidade, talento para as aptidões físicas, para o raciocínio. Desenvolva isso em você. Você não é um monte de matéria orgânica, como os cupins vão produzindo no meio do mato, aquele murundum de terra dura. Você não é aquilo. Você é um agente divino. E como Deus cria, você também pode co-criar. Você também pode criar em ponto pequeno, ao seu redor. Faça valer a pena estar vivo na terra. Lembre-se, se os fungos convertem a matéria podre e dali extraem aquela casinha linda que eles mesmos produzem, você é filho de Deus, muito mais do que um fungo. Você também é capaz. Pense nisso. Hoje é o grande dia para você começar. Não desperdice. Essa é a mensagem de hoje. Muita paz. Conduta espírita, ética, moral e comportamento. Caros companheiros, dando continuidade ao estudo da obra Conduta Espírita, do médium Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, estudaremos hoje Perante o Tempo. Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Afastar aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. O amanhã germinará das sementes do hoje. Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Ainda que, assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. A todos, muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam.
Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Mestre Jesus, venho a vós para reanimar meu interior e me sentir com muita disposição para novos trabalhos e novas aprendizagens. Com fé em vós, sempre caminhei e não me deixei vencer pelo desânimo. Renovo sempre minhas esperanças na fonte de vosso amor, porque acredito na suprema misericórdia. Quando o pessimismo me invade o íntimo, percebo a necessidade da vigilância de pensamento. Busco a ajuda de vós por meio da prece e de uma ocupação digna para dar direção positiva aos pensamentos. E por isso, sempre volto a ter paz interior. A minha alma necessita de alimento espiritual para reunir novas forças e obtê-lo sempre em vós, porque sois fontes de amor universal. Por ser assim, é que diante de tribulações, obstáculos e impedimentos, encontro forças para não sucumbir. Vós sempre elevais nossa autoestima e nos permites que diante da dor renasçamos cada vez mais para o amor. Obrigado, Senhor. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.